Nós estamos aqui com a professora doutora Eunice Ladeia Guimarães Amaro, uma parceira de longa data que tem muita contribuição na literatura regional, na educação regional. E um prazer para mim entrevistar a minha amiga e uma pessoa que a gente trabalha junto há tantos anos. Professora Eunice, quem é você? Fala para o público quem é você. Eu sou mãe e pela inquietude e curiosidade, eu fui me tornando conhecedora de algumas coisas, Sou professora de português, de inglês, aprendi francês sem ser professora de francês. Gosto muito de história, além, é claro, da literatura. O professor de literatura tem que gostar de história, porque o contexto histórico é necessário para quem quer ensinar literatura e para quem quer saborear a literatura. Porque quem é professor de literatura, faz análise literária, é muito crítico. Então, a ousadia de escrever foi a convite de seu, Isabel. Escrevendo crônicas, escrevendo poemas, sempre com muita autocrítica, que às vezes nos atrapalha, a gente acha que não está bom, mas com coragem eu fui e estou tendo muito prazer de participar desses projetos literários, como as duas antologias das quais eu participei até agora. Na primeira antologia, você escreveu Somos Todos a Nova Alta Paulista. Você fez um poema. Foi. O que você retrata nesse poema? Eu retrato que nós, da Alta Paulista, muitas vezes sem percebermos, nós temos muito em comum. Muitas vezes não percebemos. Por isso que eu coloquei nós todos somos da Alta Paulista. Nós temos algumas características peculiares, outras um pouco diferentes, mas todos estamos aqui entre o Rio Paraná e o Rio do Peixe e o Rio Feio. E temos as mesmas alegrias ou tristezas relacionadas ao clima, relacionadas às questões econômicas. E temos uma peculiaridade que é que nós nos relacionamos muito mais do que a gente pensa. Quando a gente para pensar, as cidades da Nova Paulista, nós sempre conhecemos alguém, a gente trabalhou em um lugar, trabalhou no outro, o outro veio trabalhar na sua cidade, um tem um parente que mora numa cidade, outro na outra. Então, nós temos esse relacionamento. E eu passei também naquele poema um pouco da história da região, da exploração do homem, a natureza, explorando o plantio de algodão, depois de café, agora de canavial, e chamou atenção também para que o futuro nós não nos tornemos um deserto, mas que nós possamos cuidar da nossa região, do nosso solo, do nosso clima, os dois. E nós aqui com tantas pessoas envolvidas na universidade, nas pesquisadores que trabalham, as pesquisas, os projetos que você desenvolve com a intenção de explorar de maneira sustentável a região, nós acreditamos que a região jamais vai virar um areal, jamais vai virar um deserto, que é para o que chama a atenção. E nós amamos a Alta Paulista, amamos tanto que eu não moro aqui, mas estou até aqui. Morei em 4 cidades aqui, em 5 cidades aqui, trabalhei em 8 cidades aqui e continuo com o pé aqui agora nesses trabalhos em parceria com vocês. Lembrando que o primeiro poema da professora Eunice está na primeira antologia, que nós lançamos em 2019,
com 55 escritores de 13 cidades que nos brindam com 85 trabalhos inéditos. E esses poemas, muitos deles foram musicados. Somos a Nova Alta Paulista, está aqui na segunda antologia, já musicado por Cida Jala e com arranjo de Anselmo Ferreira. E a segunda antologia, além de tudo, traz o QR Code para quem quiser ouvir a música, porque o QR Code leva para a plataforma do YouTube. Professora Eunice, na segunda antologia, além de você colocar o seu poema, você fez comentários de alguns poemas. Como foi essa experiência de comentar o poema de outra pessoa? Olha, comentar foi muito agradável. E quando a gente lê o poema, a gente começa a buscar, ler nas entrelinhas, buscar as características que são elogiáveis, né? Bom, eu só digo coisas elogiáveis, não vi nada que fosse... E é interessante como, independente do nível escolar de cada escritor, como ele se apropriou dos elementos poéticos. Um exemplo, o poema da Luzia, que é o Lições de Tico-Tico. Lições de Tico-Tico. A Luzia é uma pessoa simples, com pouca escolaridade, e escreveu com uma singeleza, com elementos que demonstram assim, intertextualidade, com palavras que indicam o ritmo da vida no campo. Esse e outros tantos, né? Esse apenas que eu dei um exemplo. E quando nós analisamos não só a letra, mas também a melodia casada com a intenção do poema, né? O poema, por exemplo, Águas do Paraná, no final dele, ele tem um movimento assim, de saudade, que a saudade está transcrita na melodia, como se isso fosse possível. Um saudosismo E, no meu caso, a minha infância foi muito passear no Rio Paraná, tomar banho no Rio Paraná, meu pai pescava no Rio Paraná, os feriados. Então, uma série de coisas como essas do Rio Paraná leva a pessoa que está analisando também a esses lugares afetivos, que foram os mesmos que quem escreveu visitou esses lugares afetivos. Agora, você como professora, você acha que esses poemas, essas crônicas, essas músicas podem servir como material didático para os nossos colegas professores? Perfeitamente, perfeitamente. À medida que eu comecei a ler, né, porque eu li vários da primeira antologia também, por conta de ajudar na revisão, eu já aposentada, né, eu ia lendo, gostando e lamentando não ter mais uma sala de aula para poder trabalhar com esse material. Muito bom, perfeito. E quanto pode enriquecer a coragem, né, do aluno começar a escrever, ele perder o medo de escrever, ele saber que ele também pode escrever. Isso. Né? Olha, essa pessoa aqui que mora na minha cidade escreveu esse poema, essa música tão bonita que eu ouço aqui, através do clipe. Eu também posso escrever, eu também posso fazer coisas bonitas. Então, além de ensinar sobre literatura regional, temas da região que são abordados nesses textos, você também desperta esse desejo de escrever. Isso. Lembrando que as antologias 1 e 2, elas estão no site www.emporioflamejante.com.br.
A segunda está também na Amazon. Estão com os escritores de cada cidade. E nós temos aqui em Adamantina a Banca do Carlito, que comercializa as nossas obras. Vale a pena conhecer, vale a pena participar da terceira. Quem tiver interessado em participar da terceira, basta procurar a professora Isabel ou qualquer um dos escritores, ou na sua cidade, ou agente de cultura na sua Secretaria Municipal de Cultura ou seu Departamento Municipal de Cultura. E posso falar mais um pouquinho? Não espere. Procure esse material para você ter uma noção do que é e ouse escrever sobre os temas da sua região. E na antologia todos podem participar. E ninguém se arrepende de ter participado. Mas vários se arrependeram porque não atenderam o convite quando foram chamados. Verdade. É isso.